Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, estamos começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E o nosso convidado de hoje, ele é músico, amante da literatura e um aficionado por tudo que diz respeito à ficção científica e distopia. E até o momento possui 4 livros publicados. Aurora das Aberrações, Autópsia Carioca, Pus e Idade do Mofo. Seja muito bem-vindo, Vinícius Canabarro, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado, Juliano. Obrigado pelo convite. Foi uma honra mesmo receber esse convite. Estou muito feliz aqui, muito animado. E é isso mesmo. Eu tenho essa relação tanto com a música quanto com a escrita nessa área distópica, né? Nessa parte mais distópica da coisa. Por quê? Uma das minhas bandas, vou até mostrar aqui que eu separei. Eu tenho uma das minhas bandas, ela já é de ficção científica, já falava sobre o tema. Então tem aqui os materiais. Esse aqui é o primeiro LP, ó. Pô, que legal. Primeiro LP. Aí tem o segundo LP. Uhum. Parecido, porque a temática é amarela e preta. Sim. Justamente para ter essa ideia do radiação, né? Sim. Essas cores vivas dá essa sensação, né? Tomou uma volta Ah, que massa, cara. Dá essa sensação. Dá um negócio meio alerta, né? Um negócio meio... Sim. E aí, o que acontece? Essa banda eu tenho desde 2003, na verdade. O nome dela é Atomic Horror. Sim. Desde 2003. E eu sempre quis... Eu sou o principal letrista, né? Outros também fazem letra, mas nessa banda eu sou o principal letrista. E eu sempre quis transformar essas letras, porque elas fazem uma história. Né? Uma se cola na outra e vai passando. Então eu queria fazer isso em formato de livro, né? Um dia contar aquela história numa prosa. Uhum. A gente quase fez isso com um quadrinho, mas não rolou. E aí chegou o período ali próximo da pandemia, eu resolvi botar isso aí em prática e acabei sentando mesmo ali, vou fazer, cara. Com a diferença que em 2003 a minha cabeça era outra, isso foi 20 anos atrás, né? Então a minha mentalidade era outra, eu quis ressignificar, né? Muito tempo, né? Sim. E aí veio isso, é um livro de distopia com bastante crítica social. Tem mais crítica do que tinha na época das letras só, né? A letra era muito energia para fora, na verdade. Sim. Eu até entrei em contato com você para gente conversar porque eu li Idade do Mofo, né? E mesmo antes de você falar, né, sobre as motivações, né, a crítica social, enfim, isso é muito perceptível no livro, né? É muito perceptível. E aí, antes da gente entrar nos livros especificamente, desde essa época, 20 anos atrás, que você começou com a música, você já tinha essa visão, assim, você já tinha mais contato com a escrita, você já tinha essa habilidade de fazer as músicas, já imaginava no futuro ter um livro, ou de repente as coisas se cruzaram, ou as letras já não eram mais o suficientes para você expor toda a sua arte? Como que era essa relação assim no começo? Olha, a minha relação com a escrita, ela no começo mesmo, assim, foi terrível. Na verdade, eu não gosto de nada que eu escrevi na minha adolescência, mas era uma tentativa de fazer uma coisa meio Nelson Rodrigues. Uhum. E, cara, não ficou nem o Nelson nem o Rodrigues. Ficou Nenhum nem negócio outro. Uhum. tenebroso. Mas ficou um negócio muito ruim, cara. Mas era muito imaturo, né? Eu Sim. não conseguia nem entender direito qual era a grande questão central das peças, principalmente do Nelson Rodrigues. Uhum. E quando eu comecei a ler, na verdade, como leitor, eu também não tinha um apego tão forte, porque era muito obrigado, né? Era Uhum. muito escola e aquela pressão de você ter que ler, não tinha um prazer. E, estranhamente, o meu prazer veio de uma obrigação muito maior, porque eu comecei a ir muito mal na escola durante um período, muito mal. Uhum. Foi quando eu comecei a ouvir heavy metal, cara. Eu tinha lá para 11 anos, por aí mais ou menos. Eu tinha mais ou menos essa idade, cara, a rebeldia entrou total. Ali foi o caos. Garoto rebelde, meu, mala sem alça.
e o meu pai tentando contornar essa situação. Meu pai sempre foi um leitor assíduo, e ele resolveu me colocar para ler os livros que ele tinha, e não só fazer isso, ele também fazia questão de depois sentar e trocar uma ideia, né, para ver o que eu tinha legal. entendido sobre o livro. E isso fez com que não só eu lesse os livros, mas eu falasse para ele o meu entendimento, e ele jogasse de volta dele, né? E acabou tendo um debate que fez com que caramba, cara, isso foi me abrindo a mente de uma forma que eu comecei a ficar muito fissurado em literatura. E a partir dali eu comecei todo o trocadinho que eu tinha, passar em sebo e tudo mais, e comprar o meu próprio livro, né, os meus próprios livros. Então foi mais ou menos ali da adolescência que eu comecei a ter uma paixão por leitura. Por achar que eu conseguia escrever, eu acho que foi lá para 15, 16 anos. E aí eu parei. Eu comecei eu só fiquei nas letras. Eu continuei a escrever, mas nada muito sério. Não tinha nenhuma mensagem muito forte no início das bandas. Porque é aquilo que eu estou falando. Eu me sentia, eu sinto que, olhando para trás, eu não tinha nem muita coisa a dizer. Era uma mensagem muito energia. Muito Eu tô colocando minha energia para fora a ali. raiva do adolescente ali, né? Que, todos os questionamentos que tem da época é mais desabafo, quase que um desabafo ali, né? De época, né? Sim, sim, tinha uma mensagem, tinha muita. Ele foi a base do livro. Os dois primeiros álbuns, os dois que eu mostrei aqui em LP, Sim. eles foram a base do primeiro livro. Né? Que legal. Então eles tinham muita mensagem ali, muita coisa. Só que a mensagem ela se perdia em muitos momentos, ela não se concretizava. E eu resolvi já com a cabeça de um cara de 35 anos, totalmente diferente, eu resolvi sentar e escrever. E aí saiu um livro que está muito mais coeso, né, muito mais certinho. Sim. Ainda bem que eu escrevi isso agora, né? Não escrevi isso naquela época que É a eu não tenho maturidade, ideia né? que ia ter saído. É a maturidade que a vida nos dá, que te permitiu lapidar, né? E transformar em obra, né? E para o seu processo criativo, você vê uma relação muito próxima de música e livro? Claro que são processos diferentes, momentos diferentes, mas como tem uma relação muito próxima da temática, né? Que você escreve, tanto para um lado quanto para o outro, ajuda, né? Quando você vai pensar numa nova história para um livro, por exemplo, você tira uma música, ou vice-versa, ou a melodia, as métricas, né, da música te ajuda numa escrita narrativa. Como que você faz esse balanço assim? Você acha que te ajuda a música nos livros e vice-versa? Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. É estranho, cara. É estranho pra caramba, porque a música, a minha própria música, né? Ela não é só minha. Ela é uma construção coletiva, né? Todo o resto da banda participa, e é bem participativo mesmo ali. E chega num momento que eu não consigo escrever antes de ter a música. A gente compõe do jeito todo totalmente. Não existe uma regra, né? Então tem vezes que eu chego com a letra, ou outra pessoa chega com uma letra, às vezes eu completo, faço algum tipo de ajuste, porque nessa banda especificamente eu sou vocalista, né? Então acaba que a letra passa por mim para ver se eu consigo adaptar, mas às vezes a música ela tem que vir primeiro para eu até saber o tamanho das coisas. Já. Se eu vou conseguir fazer aquela ideia ficar mais aberta e eu conseguir destrinchar ela legal, ou se eu vou ter que resumir bastante aquela ideia porque é uma música curta, se a música é lenta e eu vou ter que dar um tom mais arrastado para aquilo ali, ou se vai ser uma porrada só, né? Acontece muito isso. A gente acaba tendo que ficar ajustando até o momento da gravação, né? Depois que a gente grava, aí ficou. Aí já era, né? Mas acredito que essa construção coletiva seja a grande diferença, eu imagino, né? Porque quando você
escrevendo uma história é você com você mesmo, você não tem, digamos, o auxílio, né, da música, de todos os outros arranjo, métrica e tudo mais, né? Então, e assim, Sim. tá inserido assim no seu cotidiano o escrever, eu falo assim, recorrentemente, porque depois que a gente publica o primeiro livro, a gente vai pro segundo, vai pro terceiro, vai pro quarto, você disse que já tá indo para um próximo livro. E para música também costuma sair, por mais que seja uma criação coletiva, também sai de uma forma talvez planejada, ou depende mais de uma inspiração, depende mais de um momento específico? Como que é o cotidiano, assim, digamos, de um músico letrista que também é escritor? Cara, é o zeitgeist, né? A atmosfera mesmo que você está respirando naquele momento, né? A pandemia, ela afastou todo mundo, cara, assim, num nível que a gente estava num ritmo. Eu não tenho só essa banda, eu tenho outras bandas também, e todas elas gravam. Inclusive, uma outra banda minha é muito mais ativa de fazer show, turnê, Legal. e tá sempre viajando. E a gente parou com tudo, né? Sim. E muita gente tem acesso a tecnologias de fazer ensaios, cada um na sua casa, com equipamento legal, ou gravar e tudo mais. E nem todo mundo das bandas, de todas as minhas bandas, inclusive, nem todo mundo pôde fazer esse tipo de coisa. Então a gente meio que paralisou, né, as coisas durante um bom tempo. Isso esfriou muito. A gente estava vindo, essa dos livros, a gente estava vindo num crescente de composição que esfriou num ponto que a gente estava quase para lançar mais um álbum, parou e a gente nunca mais falou sobre o assunto, entendeu? Deu Sim. uma parada mesmo, assim. E eu tenho certeza que se a gente voltasse a se encontrar sempre, ia voltar como se não tivesse parado. A atmosfera ia começar a se tornar desse jeito. Né? Agora, com o livro, já é bem diferente para mim, porque o livro sou só eu, né, na parte da criação. Eu Acaba que tenho a muita gente que me pandemia foi o ajuda contrário, fazendo né? leitura beta. Acho que a pandemia foi o contrário, né? Foi. Porque às vezes um escape para muitas pessoas, não foi o seu caso, mas muitas se tornaram escritores porque estavam em casa, sozinho, né? Isolado e foi exalar a criatividade ou qualquer tipo de coisa na escrita ali, né? Então, na banda, você Sim, precisa sim. de outras pessoas, de contato pessoal, e é show e tudo mais, e não tem mais. Mas a escrita dá para desenvolver até mais por conta de Sim. ter mais tempo, talvez, né? Mais tempo em casa, você para pensar sobre isso. E dependendo do que você está escrevendo, porque, mal ou bem, o meu único livro que é baseado nas bandas, nos Uhum, discos das bandas, é o primeiro, que é o Amarelo. uhum, Eu tô com ele aqui também. É esse aqui, o Aurora das Aberrações. sim. Todos os outros foram coisa da minha cabeça mesmo, nada a ver com as bandas. Mas tudo é uma coisa meio distópica, né? Tudo uma Sim. realidade onde alguma coisa está acontecendo ou aconteceu de muito grave no mundo Uhum, e eu desenvolvo ali, a partir dali, como um personagem vive e passa por aquilo. E, poxa, não tinha momento mais, infelizmente, né, inspirador do que a pandemia para fazer esse tipo de sim. escrever esse tipo de livro, né? A pandemia, Eu me considero também um escritor que começou de fato a pandemia. sim. Eu escrevia antes, mas eu nunca tive coragem de publicar até de fato sentar e me debruçar sobre o texto, e que foi na pandemia, né? Que legal. Então, esse primeiro E livro que foi você o Aurora das mostrou, Aberrações. ele foi lançado foi nos últimos anos, então, 2020, 2021, que foi a primeira publicação dele. Eu comecei a escrever antes da Sim. pandemia. Eu comecei a escrever antes da pandemia. Eu comecei a escrever em 2019, se eu não me engano. Hum, Mas eu finalizei ele e já estava na pandemia. sim. Aí eu já lancei dois automaticamente. Assim, foi esse, eu já tinha terminado. E aí, em pouquíssimo tempo, eu finalizei o segundo. Ele eu acho que de fato é o maior desabafo ali que eu fiz na pandemia, né? Hum, Foi o Autópsia Carioca. sim, Ele de fato é uma analogia sobre a pandemia, né? sim. Só que Acaba no formato de que uma névoa tóxica. o que a gente via muito nas histórias pós-apocalípticas, né, de ficção científica em geral, que são as grandes pandemias, né, todo esse desastre ocorreu de verdade, né, talvez não na escala que a gente costuma ver, né, que toda a população é dizimada e tudo mais, mas foi
um fato do cotidiano que inspirou, né, e fez com que essas temáticas elas tornassem mais visíveis, né? O real ajuda a inspirar. E a gente tem todo um contexto socioeconômico também que pode nos ajudar a entrar no fator distópico também, né? Então, essa mistura da realidade com a ficção foram ingredientes ali, né, para os primeiros livros. Sim, e a gente estava num momento político pesado ali também, bem conturbado. Sim. Eu tentei botar isso também dentro do livro, né? Eu tento escrever de uma forma que a crítica de cada um fique bem diferente, né? Eu tenho uma ideia de distopia que ela não pode ser, mas é o que eu falo sempre, que é a minha ideia, né? As pessoas já chegam, que é isso? Me dão pedrada, paulada, peraí. É a minha ideia sobre a minha escrita de distopia. Eu prefiro fazer com que ela sempre acabe mal, né? Isso não é nenhum spoiler, mas de fato, assim, todas as minhas histórias elas não acabam bem, porque eu acho que a distopia é uma forma de você fazer uma crítica, mas não é só uma crítica, é uma crítica tentando falar, cara, a distopia é a pior coisa que pode acontecer sobre um determinado assunto para a sociedade como um todo. Sim. Então, se aquilo de fato acontecer, se a gente permitir que aquilo aconteça, não tem jeito. Dificilmente vai terminar bem, uma vez né? que aquilo se tornou uma distopia, eu penso muito nisso. Poxa, imagina se você está num ambiente distópico que o mundo colapsou, sei lá, um vírus que eu vou te falar que é bem mais pesado que o Covid, sobrou muito menos gente no mundo, ou que, sei lá, um ditador tomou todos os poderes na mão dele, e qualquer outro tipo de coisa que tenha acontecido para surgir uma distopia, não é um grupo de pessoas que vai lá e vai acabar com isso e vai fazer resgatar tudo aquilo ali que a gente deseja. Não, se chegou nesse ponto já era, cara, acabou. A minha tentativa é de alertar, fazer a crítica para nossa apatia agora, né? Tipo, cara, agora a gente consegue fazer crítica. Amanhã, se isso acontece, se eu criticar, eu tô morto. Então, a gente tem que fazer a crítica agora, reflexão agora, e atitudes a gente também tem que tomar agora, né? Enquanto a gente pode fazer isso, né? E nesse período ali da pandemia, isso estava muito latente em mim. Sim. Não, eu acho que faz total sentido. Eu também penso muito assim, né? Se você tem uma distopia instaurada, né, num livro de ficção, assim, todas as etapas já passou. Agora você está numa situação que é praticamente irreversível, né? Não tem como você sair. Então, o livro terminar bem é quase que uma mentira, apesar de ser ficção, né? Mas é quase que uma mentira, porque é muito difícil. Igual você falou, às vezes é um pequeno grupo de pessoas, os personagens principais ali, eles não são os heróis, né? Eles não vão resolver todo um problema que... Eles são pessoas naquele mundo ruim, né? Sim. Não é herói, né? Sim. Mas, olha, a minha ideia sobre isso é o seguinte, cara, se você acaba transformando a história num final feliz, esse tipo de história num final feliz, você tirou a mensagem. Porque a mensagem é: haja agora. Porque se chegar nesse ponto, não tem mais jeito. Aí você escreve uma história dessa e dá um jeito no final. Quer dizer, o ser humano, de forma geral, é apático. A gente fica sempre esperando o outro tomar uma atitude, alguma outra coisa. A gente espera que alguém seja protagonista daquilo ali, venha o Salvador aí. E, cara, é isso, não vai vir, entendeu? Sim. A gente tem que se mobilizar e fazer. Então, quando você chega e escreve toda uma história que fala tudo sobre uma apatia, no final chega alguém e salva, você perdeu a mensagem. Não, faz sentido. Mas mesmo assim, você, até pelos comentários, pelos feedbacks assim, dos leitores, você sentiu que eles ficaram frustrados muitas vezes com esses finais tristes? Ou que às vezes é um final inesperado, né? Às vezes não é um final que o leitor ele pode não gostar do livro por conta do final, por conta desse detalhe. Já recebeu algum tipo de feedback nesse sentido? Ainda não. Eu já recebi feedback, assim, a pessoa não entendeu o contexto do livro,
aí deu uma nota mediana e tudo mais e tal. Aconteceu muito com o meu terceiro livro, o Pus. O Pus, ele é meio louco. Ele fala sobre um cara que está num mundo que a privatização, a distopia é de privatização, assim, mercado de trabalho. Sim. É terrível o negócio. Todo mundo que tem a carteira assinada, eu acho que eu tentei falar com essas pessoas, né? E aí o cara vai perdendo a sanidade mental, porque não tem mais como. Ele não tem grana, ele não tem meios, ele não tem forma de manter o que ele conseguiu de um período anterior às privatizações. Ele não tem mais nada, ele está ferrado, a rua é um caos e não tem o que ele fazer. Então ele vai gradativamente perdendo a sanidade mental e vai se perdendo, e em determinado momento do livro você não sabe o que é real, o que é uma coisa que ele está ali enlouquecendo, né? Então eu recebi, tem um no Scooby, inclusive, que está escrito lá, a pessoa claramente ela não entendeu, ela escreveu, eu até fui também, ela foi bem educada, eu também tentei até deixar a mensagem lá educado também. Olha, o ponto do livro não é isso aí, é esse aqui, esse aqui. Mas acontece, a gente tem que estar aberto. Eu acho que quando você publica o livro, o momento que ele saiu não é mais seu. Sim. O livro é de quem leu, e ele vai interpretar da forma que ele achar que tem que ter. A bagagem dele vai dizer a ele o que ele entendeu do livro. Então a gente tem que estar disposto a ouvir. Sim. Mas eu nunca ouvi uma crítica sobre os finais. Sim, sim. Assim, ao final eu queria uma coisa feliz e não rolou. Até agora, pelo menos, não rolou. Sim, interessante. Pode ser que aconteça. E um ponto legal, você contando até de Pus, assim, que por mais seja livros de ficção científica, mas são muito próximos da realidade, né? Se a gente for pensar, né? Essa questão exploratória, às vezes, do capitalismo, do trabalho. Eu quero daqui a pouco entrar sobre a Idade do Mofo, que eu li, que também é uma relação muito... que se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vê, tipo, isso já existe, isso já acontece. Em algum grau, em alguma sociedade, né, em algum país, mas isso já acontece. Então, quando a gente para pensar, às vezes nem é tão ficção assim, né? Às vezes a gente coloca um certo exagero, vamos colocar assim, pode ser em outro planeta, em outra época, em uma cidade que ela é diferente da cidade atual, né? Seja alagada ou não, igual a Idade do Mofo, mas de fato está muito próximo da nossa realidade, correto? É bem por aí. É para criar também essa incomodação no leitor, essa provocação, você vê como importante? Sim. Sim. Eu busco fazer isso, né? A crítica, eu não gosto tanto de pegar, de criar, eu não me sinto tão tranquilo escrevendo texto de ficção científica que aborda coisas mais profundas dentro da tecnologia e tudo mais, porque eu mesmo não me sinto com gabarito. Né? Eu estou dentro de um grupo de ficção científica, de autores independentes, o selo Cyphers, que só tem gente craque ali, cara. Eu fico muito feliz de participar de selo, cara, porque é só craque ali. Eu fico, às vezes, pensando, que me convidaram, cara? Só tem craque ali, cara. Todo perna de pau aqui. Não, mas tudo bem. Se você tá lá, porque os caras são você também é muito bom, cara. Você também é muito bom. Já li. Obrigado, meu brother. Eu saí do... Obrigado mesmo, cara. Seu livro, eu fui direto pro Rebanho, que é do Michael, então eu tô fazendo uma maratona site. Do Michael Rosa. Ele que já teve aqui também. Genial. O Michael é um gênio, cara. O Michael é um gênio, é uma inteligência artificial, a gente brinca internamente lá. Ele é uma inteligência artificial. Cara, ele é muito bom. O grande lance é que ali você tem vários autores que pegam a tecnologia de formas diferentes e vão escrevendo. E você vai, caramba, cara, os caras fazem uma analogia muito, muito forte sobre a sociedade, inclusive. Eu já, como não tenho esse domínio, eu procuro botar o meu mais fincado pé no chão mesmo. Assim, eu pego um elemento da sociedade e aí, se for colocar minha ficção científica, é de baixa tecnologia. Né? É uma coisa muito... que tá aí agora, nada é muito coisa, mas existe uma mudança social forte e é nela que eu trabalho. A partir daí eu trabalho na relação interpessoal e no que aquele tipo de mudança causou na sociedade. O lance do Idade do Mofo, ele já está ali numa questão mais pós-apocalíptico, né? Ele tá aqui também.
Pô, a versão física É curtinho. é bem. Ele é curtinho, mas eu tive a sensação que ele é um curto necessário. Assim, é, porque eu não sei se você tem essa percepção, Vini, que escrever contos, para mim, é mais difícil. Porque em poucas páginas Totalmente. ali, em poucas palavras, você tem que desenvolver uma história e tem que ser interessante para o autor. Você não tem muito para onde correr. É bem enxutozinho ali, você tem que fechar a Sim, história, né? Então, bom, aproveitando que você falou, vamos para a Idade do Mofo, sim. assim, contextualiza um pouco mais. Foi o primeiro livro seu que eu li, é o primeiro e único até o momento, e que eu gostei bastante. E ele é um desses livros que ele não tem um final Obrigado. feliz, né? Ele não tem um final feliz, mas ele mostra que é Não algo tem. que, é, guardadas as devidas diferenças, né, de uma ficção, da realidade, mas é algo que acontece, né? Que acontece hoje com, principalmente, pessoas que vivem em situações de risco, em situações, em regiões periféricas, né? É muito comum, né? Eu imagino aquela Sim. relação de você sair da sua favela, da sua comunidade, você buscar a vida no centro, em algum outro lugar e trazer o sustento para casa. E muitas das vezes é frustrante, né? Muitas vezes você não consegue isso, né? Fala um pouquinho mais pra gente sobre Idade do Sim. Mofo. Aquilo foi numa pegada. Eu estava vendo uma série de documentários no YouTube e tudo mais sobre essa questão ambiental e como isso é muitas vezes negligenciado, né, cara? Do jeito que as coisas estão, isso tinha que ser uma pauta diária nos principais canais de notícias. A gente tinha que ter um alerta desse o tempo todo soando na nossa cabeça, porque a situação não está nada bem, Uhum. tá sinistra. E a partir dali, eu comecei a pensar sobre alguma coisa que tivesse tipo, todo o gelo do planeta derreteu. Eu comecei a estudar isso, a ver o que aconteceria, doenças comuns que provavelmente surgiriam, é, quão alto seria o nível dos oceanos, né? Uhum. Tem gente que acha que derreter o gelo do mundo, tudo está embaixo d'água. Aí não é bem assim, né? Subiria 70 metros, mais ou menos. E aí, a partir dali, eu comecei a imaginar, pô, se tudo derreter, o que aconteceria com o Rio de Janeiro? Né? Como seria uma vida com tudo já derretido? E é uma coisa que eu costumo fazer, boto um personagem de âncora. Uhum. O personagem de âncora é o personagem que ele tem acesso ao período que a gente vive agora, mas ele está no momento que mudou. No caso, o Né? avô no livro. Então, o avô, ele viu a coisa anterior para fazer o contraponto. Uhum. Né? E, ao mesmo tempo, você tem ali pessoas que nasceram já com tudo ferrado, que são os netos, outras pessoas que você tem contato ali eventualmente. E aí você vai passando a partir dos olhos de todos eles, né? E vai vendo uma diferença de visão do mundo. Uhum. A menina, ela vende o corpo dela com o aval da igreja, Sim. porque não tinha outra forma de sustento daquela classe. E aquela classe não se sujeitaria se aquilo não fosse moralmente aceito. Então a igreja entrando ali para falar: olha, vocês têm o aval de trabalhar assim, claro que dando o seu dízimo, né, Sim. dando a parte do ganho ali. E tem toda uma questão. O garoto, ele indo buscar as relíquias dele e sendo caçado, aí tem toda uma coisa que é muito mais pro lado do ser humano, né, e o que ele é capaz de fazer com outro ser humano em uma situação de crise, do que com o próprio alagamento, com o próprio, né, o degelo todo e toda a consequência que aconteceu no mundo, né, tudo que aconteceu no mundo em relação àquilo. E além disso, né, tem o outro fator que as fábricas não pararam de funcionar. Os plásticos, né, tudo que causou o degelo continua lá. Né? A estrutura foi montada para eles no mundo e as coisas estão aí. Uhum. É interessante. Então é meio que isso. E sobre o processo criativo, uma coisa logo de cara me chamou a atenção, que não tem nomes de personagens, né? Você sempre se referencia ao avô, o neto, a neta. Isso é algo pontual desse livro ou é algo que você brinca também em outros livros? De onde surgiu essa ideia? Porque, por mais que não tenham nomes, não causou uma confusão ao longo da leitura. Que, né, poderia ser um fator de não identificação de um personagem ou outro quando não se tem um nome, né? Então, o registro da pessoa. Então, se referencia ao neto, ao neta, ao avô.
Isso, como que foi a ideia de colocar isso na história? Na verdade, isso vem. Todas as minhas histórias, eu acho que só uma não é assim. Só uma que foi Legal. feita por uma antologia do Cyphers, a primeira, e ela tinha uma temática específica que eu acabei tendo que botar um nome ali. Mas de resto, todos eles não têm nome. A princípio, isso me veio como influência do Saramago, né? Sim. O Saramago sai sobre a cegueira, sobre o Sudez também, em outros livros também dele, que não tem um nome, né? Você chama as pessoas por características dela, né? Uhum. Então é o primeiro cego ou é o cego que antes de ser cego era estrábico, uma coisa toda. E eu fiz isso no primeiro. O Aurora das Aberrações, ele é desse jeito também. Eu até escrevi depois um pós-fácil e eu até coloquei ali que um pouco dessa coisa vem do Saramago. Mas, a partir dali, eu passei a não dar o nome, principalmente para o personagem principal, mas quando eu coloco o ponto de vista da história do personagem principal. Isso acontece com o Pus e com o Autópsia Carioca. São pessoas de dentro da história contando a história. Aí você não sabe o nome delas. Ali, de verdade, você até dá nome a outras pessoas ali dentro do livro. Tem outras pessoas, mas é porque é o ponto de vista daquela pessoa ali. E ela vai contando a história. E eu faço isso de propósito para quem estiver lendo se sentir aquele personagem, né? Se colocar no lugar dele. E funciona. Então é como se você, leitor... O Idade do Mofo, ele já é uma coisa mais próxima do primeiro, do Aurora. Ele não é um personagem contando a história, né? Ali já sou eu como narrador falando. Mas ali a minha intenção é tentar coisificar, né? As pessoas elas perderam o valor naquele período, elas se transformaram em coisas, né? Então elas não têm nome, elas são ali, é alguém. Então, essa foi minha tentativa. Então faz parte, até além dessa questão da inspiração que você falou do Saramago e tudo mais, também um dos pontos de fator de crítica social que você coloca no livro, né? Chegou a certo ponto que as pessoas, né, deixaram de ter o seu próprio valor, igual você acabou de falar, né? E Saramago é uma inspiração para você, assim, de uma forma geral, o tipo de ficção que ele cria? De forma geral, olha, quando eu li lá atrás, um dos livros que meu pai me forçou a barra para ler foi o Intermitências da Morte. Aí eu adorei. Nossa, que loucura esse livro, né? E é uma ideia muito doida de repente as pessoas pararem de morrer e se passa a fronteira, enterra, a pessoa morreu. Então aí cria assim, uma máfia, um negócio. Isso eu achei muito interessante. E depois eu fui atrás sozinho do Ensaio sobre a Cegueira. E eu achei genial. Eu vou te falar que talvez o Saramago ele tenha sido um autor muito importante para eu ficar apaixonado por distopias, assim, né? E atrás mais profundamente de distopia. Mas ele não me influencia no sentido de escrita mais do que essa questão dos nomes. Entendi. Porque a minha escrita é muito crua. Minha escrita é muito crua. O Saramago ele tem um domínio da escrita, da língua portuguesa como um todo, que ele faz o que ele quiser. Então, ele quebra várias regras, né? Ele foge do padrão e sai muito bem com isso, né? Sim. E eu me coloco um pouco assim no sentido de, porra, eu tô aprendendo. Eu acho que se eu tentar enfeitar muito o pavão, talvez eu não vou conseguir passar a mensagem que eu quero, igual ele consegue fazer com os livros dele. Eu tento fazer o mais cru possível, até porque quem eu quero que leia meu livro? Eu quero que a pessoa que vai ler meu livro, eu não estou tentando encantar, né? Eu não quero que as pessoas se encantem com o meu estilo narrativo, né? Eu quero dar um choque, né? Aquilo ali é uma corda, algo do tipo, né? A mim também, é uma crítica sempre a mim, em primeiro lugar, né? Os meus próprios livros. Mas então eu tento fazer de um jeito que fique mais fácil para o leitor, né? Que ele consiga ler aquele livro em pouco tempo e que não doa tanto, porque a mensagem do livro já é muito dolorosa, né? Então eu tento fazer com que fique suave pelo menos a leitura, para ir fácil, né? Sim. Isso eu percebi. Na Idade do Mofo,
A, a, a escrita, às vezes a gente fala simples, pode parecer pejorativo, né? Mas não é, ela é fluida, né? Ela é de bom entendimento, é tranquilo de entender, assim. Até quem não é muito próximo, talvez, da temática, pode se sentir familiarizado, porque eu já escutei muitas pessoas falar, ficção científica é muito difícil, até o próprio Saramago, né? É muito difícil de ler, eu não consigo entender as coisas, então é algo nesse sentido, é acessível, é uma leitura fluida, é de fácil entendimento, talvez é isso, né? É, isso talvez ajude a alcançar mais Eu leitores. tento, eu tento fazer. Sim. Eu tento fazer isso, eu tento fazer ficar, pelo menos a linguagem, a mensagem eu quero que chegue a alguém, né? Então, Sim. eu acho que o próprio Saramago, eu vejo a literatura dele é uma coisa que carrega uma bagagem sempre muito forte de outras coisas. Ele está sempre pontuando, assim como o Jorge Luiz Borges, Sim. a escrita de um livro dele nunca é só sobre aquele livro que ele está escrevendo ou uma crítica específica. Sempre tem carregado de outras coisas, uma bagagem que ele é cultíssimo, né? Então, ele era cultíssimo. Ele carregava aquilo tudo dentro do livro dele. Sim, sim. Eu já tento passar uma mensagem mais, pô, é isso aqui que eu quero dizer a vocês. Legal. Eu vou no que eu sei fazer, vamos dizer assim. E o próximo lançamento, como que tá? Esse ano ainda sai? Como que é? Eu acho que esse ano sai. Esse ano sai. Eu andei tendo uma crise muito forte assim de criatividade, que pô, eu não estava conseguindo parar, sentar e me concentrar para escrever. Mas aí nas últimas semanas eu acho que eu consegui. Porque o tempo que eu tenho para escrever eu também é dividido com outras coisas que vão aparecendo na vida, né? Tem a minha sogra com sequelas de Covid, aí sei o que aconteceu, eu tenho que ir lá ver. Então acaba que eu fiquei muito disperso em relação a isso e deu uma melhorada, uma amenizada por agora. E eu acho que agora eu estou conseguindo fazer com que a história que eu estou escrevendo ela vá acontecendo mesmo, assim, pouco a pouco eu estou conseguindo ver aquilo se formando. Legal. E é uma distopia, não que eu queira só escrever isso da vida, cara, mas é o que está acontecendo, entendeu? O seu momento ainda pede, né? Distopia, Você ainda tem, eu imagino, ideias, vontades de continuar escrevendo distopia, né? Ainda. Então. olha, a ideia veio muito forte para mim, fazendo um resumo. Essa é uma crítica sobre. Imagina, é um momento onde os reality shows eles não são feitos mais só na televisão, com grandes produções. Não, todo mundo usa plataformas de streaming, de transmissões e tudo mais, para fazer as próprias transmissões em casa. Então colocam câmeras e tudo quanto é canto na própria casa, e a coisa vai acontecendo. Isso é um fundo. Isso é um fundo. O outro ponto, que é mais importante que esse, é que foi criada uma máscara facial, é uma prótese para a parte médica mesmo, de pessoas que nasceram com algum tipo de deformação ou sofreram acidente, por algum motivo tem alguma deformação facial. Aquela máscara ela consegue emular perfeitamente a musculatura do rosto, de forma que melhorou a qualidade de vida de quem tinha esse tipo de deformação. Só que ficou muito popular e as pessoas começaram a comprar tranquilamente isso aí, para andar na rua, emulando rostos de pessoas conhecidas. Então, imagina você entrar no metrô e tem 15 Nicole Kidman, 13 Leonardo DiCaprio, é tipo isso. E aí, cara, é a junção desses dois lances muito grotescos, né, que existe, de certa forma, essa questão de reality show, de tudo mais, num sentido de, pô, hoje você entra no Instagram e aquela vida, a maioria das vezes aquilo ali não é nem real, né? É uma felicidade emulada, né? E as pessoas até ganham aquilo vira um ganha-pão. Elas começam a ganhar dinheiro com aquela felicidade emulada e elas viram reféns daquilo ali pro resto da vida, né? Enquanto aquilo ali durar, elas ficam daquele jeito. E é meio que isso. Esse reality show que você faz na tua própria casa, ele não é de bobeira, né? Você vira o fiscal da vida dos outros, mas as pessoas também viram fiscais da sua. Então você tem que criar um padrão de comportamento onde aquilo ali tem que ir girando. E nem todo mundo tem o mesmo número de audiência, né? Porque você talvez não tenha uma vida tão interessante quanto o do outro cara, que emula uma felicidade para que tenha uma audiência. E nisso,
existe uma família fake. Esse é o ponto central do livro. Uma família fake. É uma família que um cara é um ator contratado para trabalhar como um pai, com uma mulher contratada. Uma vida que nem existe mais naquele período, que é uma vida de união, que é o que as pessoas querem ver. Uma vida bonita de união, de conversa em casa, de tudo mais, e que na verdade o cara chega às 6 da manhã, bate o texto ali que ele tem que fazer, tem que improvisar, depois ele chega, faz aquilo ali, aqueles pontos importantes do dia que eles resolveram, depois ele bota as crianças para dormir e vai para a casa dele, onde ele tem uma mulher que não aguenta mais essa vida, trai ele, e uma filha que não fala com ele porque não existe comunicação. Então a vida de verdade dele é uma porcaria, e a vida que ele faz ser feliz é fake. E nisso tudo ele vai criar uma atmosfera nele que em algum momento ele vai usar essa máscara e vai ser terrível. É quase um show de Truman, né? Essa Só é que a no ideia caso do o livro. protagonista sabe, né? Só que o protagonista sabe que ele é o ator, né? Ah, que legal. Sim. Cara, E quem não sabe, a população não sabe, é o contrário do show de Truman. Interessante. É Porque no show de Truman o protagonista não sabe, todo mundo assiste ele, né? Cara, interessante. E todo mundo sabe, né? Todo mundo acompanha. E é super atual, porque hoje, de fato, é isso, né? Só que acaba que, de repente, os influenciadores ou quem busca isso não enxerga ou não sabe as consequências, né? Então, ou às vezes sabe, né? Ou às vezes, de fato, vai pra frente da câmera fazer um personagem e fora disso é outro completamente diferente, né? Olha, a gente participa muito disso, né? Porque hoje em dia você não tem mais como fugir disso. Você vai escrever um livro, o que vai acontecer? As coisas não são iguais ao período do Dostoiévski. Não vai ser o próximo Dostoiévski. O mundo é outra coisa. O melhor que você escreva. Você vai ter que botar a tua cara a tapa. Sim. E você vai ter que fazer um anúncio, divulgar. Você vai ter que botar teu livro para outras pessoas, para fazer com que as pessoas se interessem pelo que você escreveu e, inclusive, saibam que você existe, né? Porque senão, e aí? Você escreveu, vai engavetar. Sim. Né? Então, o mundo já foi construído agora, ele já se transformou numa coisa que você precisa ter pelo menos um contato com esse tipo de ferramenta. Mesmo que você não queira, se você trabalhar com algo que você quer vender, nem que seja uma ideia, você vai ter que trabalhar com isso. Né? E isso acaba sendo uma espécie de câncer, né, cara? Isso é um tumor. Se você não tratar isso aí, vai crescer e vai te engolir. Porque tem uma galera, eu estava conversando sobre isso, acho que tem umas 2 semanas com uma amiga minha, psicóloga, ela estava tratando um rapaz sobre isso. Ele estava entrando numa depressão ferrada, porque ele não tinha mais vida, e o canal que ele tinha tanto no YouTube quanto no Instagram, ele cresceu num ponto que ele não é gigante, mas ele consegue tirar uma grana. E ele mora sozinho e tudo mais, e ele vive daquilo ali. Ele meio que vive daquilo. Então, se ele parar um dia, a coisa penaliza ele. Sim. E ele morre de medo. Ele não pode mais mijar fora do pinico. Porque ele tem que ter aquele piniquinho ali para ele fazer todo dia o xixi dele. Porque senão, cara, ele perde de repente aquilo ali que ele construiu e que naquele momento é o ganha-pão dele. E que se ele parar agora para tentar investir em uma outra coisa, sim, talvez e o tempo que ele vai precisar para investir em outra coisa? Ele vai fazer o quê enquanto isso? Como é que ele paga as contas? Então fica um ciclo terrível de coisa que se retroalimenta e te mantém ali dentro, né? Perfeito. Cara, bem interessante. Fiquei curioso para conhecer. Talvez se sair esse ano, né, que é a sua ideia, é mais pro final do ano, tem alguma previsão assim? Consegue jogar uma data, uma especulação de data? Cara, eu gostaria muito de terminar de escrever, assim, a parte criativa dele principal, até o meio do ano. Como meus livros eles não são compridos, sim, todos eles são curtinhos, são daquele tamanho mais ou menos, eu consigo escrever eles até rápido quando a ideia vem. Né? Eu consigo escrever rápido. O que pega depois é a correção, aí vem a leitura beta, aí vem a galera dar opinião. Que às vezes pode demorar até mais tempo que escrever, né? Dependendo do processo. Né? Sim, muitas vezes acontece. Né? Agora, eu tô bem confiante de que esse livro saia esse ano, assim, próximo do meio assim, do ano. Legal. Eu já tenho alguma coisa, pelo menos umas coisas para soltar aí.
Esperando você, cara. Eu cheguei um pouco mais cedo, aí eu escrevi um conto. Sério? Pô, que Eu escrevi legal. um continho, mas foi curtinho. Pô, que massa, Eu cara. tava trocando ideia com um amigo meu sobre. Ele acha que a privatização ela vai chegar um dia no corpo humano. Curioso. Para ele, Sim. aquilo ali, um dia o corpo humano vai ser privatizado. Aí eu escrevi sobre um período que as pessoas estavam tirando órgãos do corpo e substituindo por órgãos robóticos. Pô, que Só legal. que em determinados momentos você tinha que pagar um pacote para ter um monitoramento e uma manutenção daquilo. Aí o cara não paga o pacote completo e aí para de funcionar. Eu vou postar hoje. Que legal. Quero ler, fiquei curioso. Saindo daqui, eu vou postar esse E a conto. gente vai chegar nesse ponto, tá? Porque eu acho que a forma embrionária disso hoje tem todo quanto é tipo de monitoramento pelo relógio, né? Então, para esse tipo de monitoramento, medir funções e até otimizar alguma coisa para estar dentro da gente, é um passo. E você quer ter um upgrade disso, né? Pague por isso, para ter um corpo otimizado, né? Pois E é, vai por aí, né? pois é. E a propaganda massiva dizendo que ali é bom, hein? Vai lá que teu fígado vai ficar. E se você não Gostei. pagar, tem as consequências, né? Então, é por aí, Pois né? é, Cara, que legal. é tipo isso. Bom, ô Vini, queria agradecer a sua participação, foi bem legal, fiquei bem satisfeito de ter conhecido mais sobre seus livros, sobre a sua relação literatura e música também. E agora, não só eu, mas todos os ouvintes aqui vão ficar na expectativa, né, do próximo livro. Mas, enquanto ele não chega, nós temos outros 4, né? Então, como que as pessoas te encontram e encontram seus livros também? Momento do merchan. O Juliano. Eu primeiro queria agradecer, cara, porque eu fiquei de verdade muito honrado em participar. Na mesma hora eu fui falar com meus outros camaradas lá do Cyphers. Oh, Alguns já legal. participaram aqui Sim, também. sim. E a Cris. E poxa, todo mundo ficou, nossa, cara, o Juliano é um cara 600%, não é 100 Legal, não, fico é feliz. 600%. O cara é gente boa demais. E eu realmente estou concordando com tudo que eles falaram. Tu é um cara Pô, obrigado. espetacular, Obrigado. cara. Adorei trocar ideia contigo. E eu espero que a gente continue por fora daqui, trocando Com essa ideia. certeza, vamos sim. E, cara, sobre os livros, no momento agora só os digitais, eu não tenho mais versão física deles. Uhum. Eu mesmo prenso os livros que eu escrevo. Então, os livros estão esgotados. Eu pretendo reprensar em breve, Uhum. mas eu não consigo garantir uma data, né? As editoras, as gráficas, elas subiram muito o preço nos últimos tempos aí e ficou inviável para eu conseguir fazer com que o valor seja acessível, né? Tô vendo de repente de colocar em uma dessas plataformas de demanda. Sim. Talvez funcione. Estou estudando uma que seja legal. Agora, todos os livros estão na Amazon. Lá você pode encontrar 4 livros meus: Aurora das Aberrações, Autópsia Carioca, o Pus e o Idade do Mofo. E além disso, tem também umas antologias que eu participei. Sim. Eu dou destaque às antologias do Cyphers, que a gente já fez 2. Tem a volume 1, que já tem, inclusive, a versão dela física. Ela você consegue comprar no Clap. E também tem a digital na internet. E a 2, que por enquanto está só na digital, mas que a gente vai fazer em breve, agora nos próximos meses, a versão física. E já estamos trabalhando na terceira. Já escolhemos o tema, que eu não posso dizer, pode ser segredo. Mas é um tema aí cabuloso, um negócio. E no fim do ano, a gente faz anualmente essas antologias, e no fim do ano a gente vai publicar a parte digital para no ano que vem colocar a física, como sempre. Pô, que massa, legal. Todos os autores Cyphers estão lá na Amazon, você consegue achar. Você me acha fácil e acha todos eles colocando Cyphers na busca, né? No buscador da Amazon. E também o site, que é o cyphers.com.br. E tem ali o perfil de cada autor, aí eu tô ali no meio também, e fica até fácil de achar todo mundo. Uhum. Pô, legal. Tem autor para tudo quanto é tipo de ficção científica ali.
Maravilha. Bem, bom demais então. Obrigado pela conversa. E é isso, um abraço. Até breve. Muito obrigado, Juliano. Até a próxima, cara. Beijão. Beijão, valeu. Valeu, galera. Todo mundo que assistiu aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.